Paz seja convosco, meus irmãos. Tudo bem? Como que vocês estão? Como que estão passando? Nós estamos iniciando nesta quarta-feira mais uma live, a live das células Gileade. Toda quarta-feira temos o nosso encontro da nossa célula, às 20 horas. Antes do nosso louvor, vamos consagrar com a breve oração esta célula ao Senhor? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, clamamos a Tua presença. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Vem, Senhor, falar através de mim. Vem, Senhor, ungir o louvor. Vem, Senhor, trazer respostas às orações. Vem, Senhor, alcançar os lares, os corações, as mentes de todos aqueles que vão assistir, que o teu poder e a tua presença venham essas pessoas serem impactadas, meu Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos começar com o nosso louvor? Vamos louvar ao Senhor? Do Pai, eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com o coração eu irei plantar sementes da fé, e o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer, e as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Se tentarão apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formarão sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou um novo tempo, a ti chegou. Você plantou um novo tempo, a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz o avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher que os frutos da fé agora brotarão. Pode colher que os frutos da fé agora brotarão. Pode exaltar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz o avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher que os frutos da fé agora brotarão. Pode colher que os frutos da fé agora brotarão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adore conosco, vamos para mais um louvor. Quem é o poder de andar sobre o mar? E agora o mar se calar
no momento em que a tempestade vier te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Todos estão conseguindo me ouvir direitinho? Tomara que sim. Então, meus irmãos, Pai seja convosco, como que vocês estão? O tema da nossa célula de hoje é ceia do fortalecimento. Inclusive, eu peço para vocês prepararem o pão e a água, para que no final da live a gente vai fazer uma oração em um ato profético. Então, preparem aí o seu pão, a sua água, para a nossa ceia de fortalecimento, para esse ato profético que faremos ao final desta live, numa oração. E o tema é esse, ceia do fortalecimento. É o tema que o Senhor deu aos nossos pastores, pastora Neide e o pastor Edson. São os pastores da Quadrangular Alpes Portal, da região de Cajamar, São Paulo. Foi o tema pregado, na live de domingo. E a gente vai estar aqui repassando este tema para falar ao meu coração e ao seu coração. Que o Espírito Santo continue nos dando, não é verdade? Eu gostaria que vocês abrissem em 1 Reis. O tema, ele é baseado na vida de um profeta. Que profeta é esse? É o profeta Elias. Vocês estão conseguindo ouvir? Danilo, está abafando o microfone? Está longe? Ai, meu Deus. E agora, gente, deu uma melhorada no som? Melhorou o som agora? Deixa eu dar uma ajudada aqui nesse som. E agora, vocês estão conseguindo ouvir melhor? Melhorou, Cecé, o som? Espero que sim. Dá um ok aí pra mim, pra eu ficar sabendo se o som deu uma melhorada. Deixa eu ver. Tá ouvindo agora? Ah, glória a Deus. Estão ouvindo aí ou tá muito baixo o som?
Ah, glória a Deus. Deus seja louvado, meus amados. Então, vamos para nosso tema. Esse tema é voltado para a vida de um profeta. Que profeta é esse? É o profeta Elias, um profeta destemido, um profeta determinado, muito usado por Deus para confrontar o pecado. Deixe a Bíblia de vocês aberta em 1 Reis, capítulo 19. Mas eu quero ler primeiro para que vocês possam entender o capítulo 17. Eu vou iniciar com o primeiro versículo do capítulo 17, que fala o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Qual foi o cenário que Deus levantou esse homem de Deus para confrontar um rei e dizer que pela palavra dele, na ousadia, na fé que ele tinha em Deus, dizer que durante esse tempo, durante 3 anos e meio, não iria chover e nem orvalho. Porque Israel foi dividida, em 2 regiões, a região do sul e a região do norte. E a região do norte, que era onde esse profeta estava uma região corrompida, de reis de um histórico de corrupção, de prostituição, de idolatria. E foi na época de Acabe. Esta região, esse momento é o momento do rei Acabe, é o reinado de Acabe na região norte de Israel. E Acabe, ele fez tudo o que era de pior. Ele foi o pior dos anteriores reis. Se os outros prostituíram, ainda ele pega uma mulher chamada Jezabel para casar, uma mulher que era sacerdotisa de Baal, da Fenícia, E o que acontece? Essa mulher, ele leva ele a se prostituir mais ainda. Ele, para agradar ela, ele que vivia na região da Samaria, eu preciso explicar isso para que vocês entendam o cenário. Para agradar esta mulher, esta Jezabel, o que Acabe, o rei de Israel da região norte, ele cria na região da Samaria, onde ele estava, no reinado dele morando, ele cria uma estátua, um altar para Baal. Então, ele era o pior de todos os reis até aquele momento. Ele estava levando o povo de Deus para prostituição, para idolatria, para o pecado. O rei que tinha sido levantado, os reis que era para levar o povo de Deus dentro do projeto de Deus, para adorar o Senhor, ele estava levando para adorar o povo de Baal, E aí, e se não bastasse também o rei casado com Jezabel, ainda existiam sacerdotes que estavam também corrompidos. Pense como não estava esse cenário. E é neste cenário de corrupção, de rei corrupto, prostituindo-se, com idolatria, os sacerdotes em pecados, Deus vem e levanta quem? Elias. Elias, ele aparece aqui a partir do capítulo 17 de 1 Reis, ele aparece para confrontar diretamente Acabe e os sacerdotes, confrontar o pecado. E ele fala o quê? Que não vai chover e não vai ter orvalho. Por que ele diz isso? Porque, meus amados, nesta região, o povo, eles viviam da plantação, da colheita. E os deuses, eles cultuavam bastante os deuses, então eles davam crédito à chuva, à colheita, à plantação, aos deuses que eram bem voltados à chuva. Então, quando ele diz que não vai chover, então não ia adiantar. Jezabel fica furiosa,
porque eles começam a fazer os trabalhos deles, começam a fazer as oferendas e nada de chuva cair. Começam a fazer os sacerdotes, as prostituições, as idolatrias e nada da chuva cair. Ele confronta diretamente o Deus de Jezabel, o Deus com D pequeno. Ele confronta, ele mostra que existe um Deus sobre todos esses deuses, sobre todos esses falsos deuses, porque só existe um Deus, que é o Senhor Jesus, não é verdade? E então, meus amados, esse Elias, para que vocês possam entender, esse tema de fortalecimento é sobre a vida dele, sobre a vida deste profeta, que é o que nós vamos falar hoje brevemente. Porque esse profeta Elias, ele aparece em 3 capítulos aqui, mas ele é o primeiro da geração de grandes profetas, de profetas que foram usados tremendamente por Deus. Ele não tem um livro com o nome dele na Bíblia, mas é alguém marcante, alguém que confrontou diretamente o pecado, alguém ousado e usado por Deus, alguém destemido. Mas como a nossa própria pastora Neide falou no domingo, na pregação que ela fez sobre isso, ela fala: a Bíblia, ela não esconde, meus amados, nada de ninguém. Ela não esconde as fraquezas dos profetas, ela não esconde as vitórias, ela relata sim as honras, as glórias, mas ela também relata as fraquezas dos profetas, assim como relatou Davi, né? Que foi que matou, que se prostituiu, que adulterou. Ela também mostra que a fraqueza desse homem Elias, que foi tão usado para confrontar o pecado, que foi o homem que ele se colocou ali para ser usado por Deus, para chamar. Ele se colocou durante esse Acabe, ele ficou procurando, depois desse episódio que ele cerrou os céus, na autoridade de Deus ali, ele cerrou os céus, não choveu durante 3 anos e meio. Acabe ficou louco, querendo matar ele, procurando ele, e aí Deus manda ele para o território de Jezabel, o território inimigo, onde eles jamais iriam encontrar, jamais iriam imaginar que Elias iria estar no território inimigo. E lá, nesse local, ele encontra em Sarepta, ele encontra uma viúva. Eu vou chegar para falar da fraqueza. Segura aí. Eles, nesse território lá em Sarepta, este homem, ele é usado para uma viúva, para alimentar uma viúva. Vocês lembram da passagem onde Elias chega para um lugar seco, porque não estava chovendo, as pessoas estavam passando fome. E Deus manda ele para essa viúva e para alimentar essa viúva, e o filho dela, depois de alimentar, o filho dela morre, e ele ali clama a Deus, e ele ali invoca o Senhor, e o Senhor traz a vida para aquela criança, para aquele filho da viúva. Então ele é esse homem que trouxe, através de Deus através dele trouxe vida para o filho da viúva, ele trouxe o azeite ali, o alimento para essa viúva, que muitos que falam, né, sobre, que fazem livros de empresários, tudo, dizem que esta viúva que Elias alimentou de Sarepta é a primeira empreendedora mulher. Vocês sabiam dessa? Que essa viúva de Sarepta é a primeira empreendedora, porque ela, nesse momento que ela está passando fome e necessidade, só tem um bocado de farinha, e aí Elias fala: então vai pela fé, né? Elias, ele diz o seguinte, ela diz, e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até um dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Porque esse azeite dela não acabou, a botija ali, a farinha também não acabou. Ela usou a fé, ela creu na palavra do profeta. Isso nos mostra
enquanto um homem de Deus, a mulher de Deus estiver falando para você fazer algo, creia na palavra do profeta, que a Bíblia fala, quando a gente crê, a gente prospera na palavra do profeta. Não duvide, tão somente creia. Quando o profeta, o seu pastor disser, confia no Senhor. Quando o seu profeta, seu pastor disser, seja abençoado, creia, receba. Quando o seu profeta ali fizer prova ali em ofertas, se Deus tocar no seu coração, faça prova, confie que Deus vai te honrar. E essa viúva, ela confiou em Elias, na palavra do homem de Deus, e ali não faltou na botija dela o azeite, e provavelmente se não faltou, ela começou a vender esse azeite, né? Por isso que falam que ela é a primeira empreendedora, né, mulher. E aí não faltou também o alimento. Só que mais para frente, o filho dessa mulher, além da prova da comida, aí depois Deus saciou, ela veio a prova do filho dela falecer. Mas aí Elias clamou a Deus e Deus trouxe fôlego de vida de volta para este menino. Esse é o Elias que Deus usou, esse é o destemido profeta que Deus usou para cerrar os céus, para trazer a prosperidade para uma viúva, para trazer vida para o filho dessa viúva. Esse é o mesmo que quando ele se apresenta, Deus manda, após esse cenário da viúva, se apresentar novamente a Acabe. E aí ele chama Acabe pedindo para que traga todos os profetas, né, os 850 profetas que adoram a Baal, e ele coloca ali esses 800 profetas perante ali o monte Horebe. Perante o monte Horebe, né, ele coloca ali ele confronta, pede para colocar, e aí coloca esses 850 ali, servos ali de Baal, profetas, sacerdotes de Baal, e ali ele pega 2 animais, um é para ele fazer o sacrifício a Deus, e o outro para esses 850 dividir em pedaços para ele. E ele faz um desafio. Olha que ousadia deste homem. Vocês estão entendendo? Estão prestando atenção ao cenário? Eu preciso explicar isso para vocês, para que vocês entendam quando eu chegar no ponto de desenvolver mais ainda. Essa é a introdução. Então, quando esse Elias, esse homem ousado que eu estou falando para vocês, muitas vezes, meus amados, na nossa vida, a gente precisa de ousadia para vencer, sabia? A gente precisa ser determinado. Quando a gente, no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, no momento de doença, a gente precisa ter a ousadia de Deus, né? A gente precisa ser destemido, usar a fé no Deus que a gente tem e dizer, não, eu repreendo esse mal, não, eu cancelo isso. Não é a gente ver o mal e a gente se abate, fica prostrado, fica triste. Não quer dizer que a gente não possa chorar, claro, porque dói. A gente pode chorar, o que a gente não pode é permanecer naquela situação de sofrimento. É a gente sacudir a poeira e dizer, não, eu vou levantar, eu não aceito essa situação. Eu vou usar a fé do Deus de Israel, do Deus de Elias, que foi lá, confrontou 850 sacerdotes de Baal. E Deus foi com ele. Assim como Deus foi com ele, Deus vai ser comigo. Então eu não vou aceitar essa situação. Eu vou orar ao Senhor para que me mostre o que eu devo fazer de diferente, o que eu devo fazer para vencer esse mal. Eu não posso me entregar, porque, meus amados, quando vem uma situação e a gente se entrega a ela no sofrimento, através da dor, a gente ali está se prostrando para aquele mal. Vocês sabiam disso? Que quando vem uma situação, ao invés da gente buscar ao Senhor, ao invés da gente clamar a Deus, ao invés da gente exercitar a fé nele, no que a gente tem aprendido, e a gente, ao invés disso, a gente se prostra, a gente se ajoelha, chorando, se lamentando, né? Contando lamúrias, a gente está se prostrando para aquela situação. E quem é o causador da situação? É o diabo. Então a gente está se prostrando para o diabo, né? Inconscientemente a gente está se prostrando para o diabo. É por isso, meus amados,
que a gente não deve aceitar. E como a gente não deve aceitar o mal? Buscando ao Deus de Israel, ao seu Deus, ao meu Deus, ao nosso Deus, buscando ao Deus que a gente serve. E foi por isso que Deus, mais uma vez, levantou Elias com ousadia. Levantou Elias com ousadia para dizer, olha a ousadia deste homem. Acabe, o homem que estava perseguindo a ele, para querer matar, ele chegou. Quando Deus mandou ele ir até Acabe, voltar aqui a mandar chuva, ele foi até Acabe, né, para dizer que ia voltar a chuva, mas ele também fez, ele disse, reúna os seus 850 profetas, sacerdotes de Baal, no monte, porque ali iremos fazer uma prova, né? Eles iriam fazer uma prova. Por quê? Qual o objetivo? Mas ele também pediu para chamar o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava corrompido, como eu iniciei dizendo. O povo de Israel estava perdido na idolatria, no pecado, na prostituição, nas coisas erradas. Os sacerdotes que deveriam orientar, falar a verdade, estavam sendo falsos profetas, né? E aí ele chama o povo de Israel para ver, porque muita gente crê em Deus, mas está dividido entre o pecado e Deus, entre o mundo e Deus, entre a carne e Deus. Irmãos, servir a Deus não é ficar dividido. Ah, eu sou de Deus, mas eu tenho esse pecado de estimação que eu não abandono porque traz um prazer para minha carne. Ah, eu sou de Deus, eu vou para a igreja, eu digo que busco ao Senhor, mas eu estou vivendo nos prazeres da carne, mas eu estou vivendo em adoração a uma imagem, mas eu estou vivendo fazendo o que é de contra a palavra de Deus. E o povo estava assim, dizia que era de Deus, sabia da história de Josué, de Moisés, de Abraão, e estava servindo a idolatria, porque estavam preferindo fazer os prazeres da carne, porque não tinha alguém para dizer, acorde, você é de Deus, então sirva a Deus. Não dá para servir a Deus e a Baal, não dá para servir a Deus e a sua carne. Ou você serve a Deus, vive a palavra de Deus, ou você serve a sua carne. Não se engane dizendo que serve a Deus, mas está no pecado. Porque quando Jesus voltar, você vai ficar aí você vai saber que você realmente não estava vivendo a palavra de Deus. A sua ficha vai cair, a palavra de Deus, você vai se lembrar, bem que me disseram, eu não estava fazendo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? E aí ele chama o povo de Israel para ser um despertar, para ser um acordar, para dizer aqui. Então Elias, ele fala o seguinte aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis? Quer dizer, estarei entre dois, né? Entre dois pensamentos, ou seja, entre Baal e Deus. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. Isso quer dizer o quê? Não fique dividido entre Deus e o diabo. Se você quer servir a Deus, então sirva a Deus de verdade. Porque senão você não vai ser salvo. Essa é a verdade. É isso aqui que Elias estava chamando a atenção do povo. É isso aqui a tradução. E aí, nesse momento, Elias primeiro fala, como vocês são muito aos profetas de Baal, façam então primeiro vocês as oferendas, os sacrifícios, porque o Deus que descer com fogo do céu, que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então Elias desafiou mais uma vez, confrontou mais uma vez aquela situação que estava acontecendo em Israel. Então o que aconteceu? Os sacerdotes começaram ali colocaram água, ficaram ali oferecendo, invocando seus deuses. Chega ao ponto que deles se cortar, se retaliar o seu corpo, derramar sangue sobre as oferendas. Um Deus que é justo, que é um Deus que é tão poderoso para servir a um Deus que quer o seu sangue,
Que cobra que você fique se cortando os seus pulsos, que você fique se massacrando. Como é que pode? E aí eles estão nessa situação. Aí eles tinham esse período de invocar de manhã até meio-dia. Tinham essa oportunidade de mostrar se o Deus deles, se Baal realmente era Deus. E aí chega meio-dia e eles começaram a entrar em desespero, a se cortar mais ainda. E aí Elias começa a dar risada, a fazer sarcasmo. Talvez o seu Deus esteja dormindo, grita mais alto para ver se ele ouve. Talvez ele esteja o quê? Viajando. Elias começa a fazer sarcasmo dele, né? Desses sacerdotes, porque não é respondido. Por quê? Porque esse Deus do mundo, esse Deus falso, esse Deus enganador, o que que ele faz? Ele só dá o poder falso, ele só dá a luxúria, o falso prazer, a enganação, mas verdadeiramente o que de fato a gente precisa, só Deus, o verdadeiro e único, pode nos dar, né? Poder, luxúria, prazeres carnais não nos levam à salvação. É tudo passageiro, momentâneo. No momento do pecado pode ser até alegria, gostoso, mas depois fica o vazio, mas depois fica a tristeza, não é verdade? E aí o que aconteceu? Chegou o momento agora de Elias. Pronto, vocês já tiveram o momento de vocês, desde de manhã até meio-dia, para clamar o Deus de vocês com fogo. Agora é minha vez. O que Elias faz? Pede 12 pedras, porque Deus... simbolizando as 12 tribos de Israel. Então ele pede 12 pedras, e ali com aquelas 12 pedras ele restaura o altar que foi destruído pelos reis, pelos sacerdotes corruptos, ele restaura. Então a primeira coisa para a gente se achegar a Deus é restaurar a nossa comunhão com Deus. Restaure a sua vida com Deus. Restaure a sua comunhão com Deus. Então a primeira coisa é restauração da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. Então ali Elias chamou o povo ali para restauração, chamando aquelas 12 pedras e formando o altar. E ali ele coloca o animal, ele reparte aquele animal em pedaços, faz um círculo ao redor, né, uns regos, e ali ele pede para que 3 vezes coloquem talhas de água. Ele pede 3 vezes talhas cheinhas de água, e ele ensopa aquela oferenda, aquele sacrifício ali, aquele animal a ser apresentado a Deus, ele enche de água. E aí quando ele fala, ele faz a seguinte oração. Ele fala o seguinte: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. E o que aconteceu? O que Deus fez? O que vendo todo o povo caiu sobre o seu... então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que estava tudo molhado, ensopado. 3 vezes ele encheu de água, ainda tinha água assim nos buraquinhos que ele fez, tipo umas canaletas assim ao redor, cheio de água. E o fogo, quando desceu, lambeu tudo, né? Porque quando tem água, né, não pega fogo. Mas quando Deus bota, meu filho, não tem impedimento para Deus. Não há impossível para Deus. Ei! Você que está pensando, achando que o seu problema é difícil para Deus, que o seu problema, a sua dor é impossível para Deus, saiba que o Deus que você serve não é Deus de impossibilidades. Tudo é possível ao que crê. Creia tão somente. Então, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, isso mostrou aos que estavam assim, o povo de Israel, quem era Deus de verdade, quem era o verdadeiro Deus daquela nação. Não era Baal, não era Jezabel, não eram os falsos sacerdotes, era Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e Israel, o verdadeiro Deus.
Esse é o seu Deus, é o meu Deus. Vocês estão entendendo? Então, eu precisei contar este cenário para que vocês pudessem entender quando eu, voltando àquele comentário, aquela fala que eu fiz, abri esse parênteses contando esse cenário e agora eu retorno à fala que a Bíblia, ela não esconde de nós as fraquezas do profeta. Ela conta as vitórias, mas também conta as fraquezas. Por quê? Para que mostre, para que seja um exemplo para a gente, para mostrar para a gente, porque se só contasse as glórias, né, os louros, as vitórias dos profetas, a gente ia se achar incapaz, não é verdade? A gente ia achar, nossa, só eles, só o pessoal da Bíblia, né, que conseguia, só o pessoal da Bíblia, né, que tinha, porque lá naquela época. Não, mostra pra gente quando conta as fraquezas que nós também podemos. Mostra pra gente que no momento de fraqueza não é pra gente ficar olhando pra fraqueza, que a gente foque no nosso potencial e no momento de fraqueza que todos nós tivemos, até os homens da Bíblia, você sabia, né? E no momento de fraqueza, a gente busca a Deus, porque Ele é a nossa força. É Ele quem vai fortalecer a nossa fraqueza, né? Matar a nossa carne. E o que aconteceu esse momento com Elias? O que aconteceu? Elias, muito bem, esse que confrontou um rei, que confrontou uma rainha, que confrontou dois reinos, né? Porque a rainha da Fenícia e o rei Acabe. Então, dois reinos ele confrontou, ainda confrontou toda uma geração de sacerdotes corruptos de Israel e confrontou os 850. Este mesmo que depois desses feitos chegou um momento de entrar em depressão. Sabia disso? Elias, ele depois disso tudo, ele recebeu uma carta furiosa. Jezabel ficou louca, querendo matar Elias. O que Jezabel fez? Assim como você fez com os meus profetas, no cabo de amanhã farei com você. Elias ficou com medo. Ficou com medo porque não foi ela quem respondeu. Ela estava com a legião de demônios. Foram os demônios que estavam incorporados em Jezabel que falou isso para Elias. O que acontece com Elias? Elias foge com medo dela. Foge, o homem que fez tudo isso, que foi usado em poder e autoridade, de repente foge de uma palavra. Pois é, isso que aconteceu com Elias. Ele fugiu de uma palavra, de uma ameaça. Ele fugiu. O que a Bíblia fala? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olha, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, isso aqui, a introdução foi grande para que a gente pudesse entender. E agora eu quero focar brevemente nessa parte, nesse momento de fraqueza, porque é o momento que muitos estão vivendo nesta quarentena. Elias, ele estava no isolamento social. Ele estava sozinho, os sacerdotes estavam corrompidos. Ele tinha em mente que só existia ele de profeta de Deus que não foi corrompido. Então ele estava no isolamento social, porque ele olhava para os lados e não via ninguém. Você está entendendo? A Bíblia relata que ele, mais para frente, ele andou 40 dias, depois disso aqui, ele andou 40 dias, sozinho, 40 noites. Um monte que ocorreu, né? Que ele chamou os 850 sacerdotes, não
que Deus mandou para ter um particular com ele, que foi o Monte Horebe. Mas então, amados, Elias, ele entra em depressão. Por quê? Porque ele depois daquele ânimo, depois daquela glória, depois aquela fúria dentro dele, ele cansou, ele se abateu. Muitas vezes na nossa vida, na caminhada, muitas vezes vai chegar um momento que a gente vai se abater, que a gente vai cansar, mesmo depois de uma grande vitória que Deus nos dá. O que é que acontece? A gente se abate perante uma primeira perseguição, parecendo que Deus não mostrou que é conosco. Assim aconteceu com Elias. Nós não somos diferentes dele. Haverá momentos que vamos cansar, que vamos perder o ânimo, né? E Elias ali pediu a morte, claramente estava em depressão, o ânimo dele estava acabado. Mas eu quero lhe dizer que não fique triste, não fique deprimido, porque você às vezes se entregou à situação, se prostrou à situação. Resolva hoje clamar ao Deus de Israel. Clame ao Senhor. Nós vamos participar desse ato profético, assim como Deus manda o anjo, né, para alimentar aqui, dar esse fortalecimento para Elias através da água e do pão. Nós vamos participar desse ato profético, para que nesse ato profético o Senhor venha alimentar a nossa alma. Talvez você esteja abatido, esteja triste, esteja deprimido, portanto, você é de sair, você não é de ficar em casa, e por causa dessa quarentena você está abatido, você está cansado de ficar em casa, né? Muita gente é ativa e quando fica passivo, ela entra em desespero. E às vezes você se encontra nesse momento, ou às vezes é porque a sua vida já vinha de uma situação de derrota, de perda, de sofrimento. E isso só aumentou nessa quarentena. Elias estava assim, ele se abateu, ele se deprimiu. Mas o Senhor teve paciência com Elias. O Senhor nos mostra, através do agir dele com Elias, como devemos agir conosco e agir com algum conhecido nosso que esteja deprimido, que você saiba que está deprimido. Eu anotei aqui alguns pontos que através disso o Senhor nos mostra como agir conosco no momento difícil, de depressão, de tristeza, né? Aqui o Senhor fala que primeiro a gente tem que fortalecer a nossa alma. Primeiro, nesse momento de dificuldade, de tristeza, vamos decidir buscar ao Senhor. Vamos decidir rasgar o nosso coração na presença dele. A gente está cansado, está abatido, então se alimente com a palavra de Deus, né? Se alimente fazendo, Senhor, lembra-te das orações, das reservas de orações que eu fiz, meu Deus, no momento que eu estava bem, lembra-te, né? E aí, veja alguém da sua confiança que possa ouvir você. Fale para aquela pessoa. Às vezes a gente precisa de alguém para nos ouvir, de um amigo. Ligue para alguém, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, dá alguém, uma amiga da sua confiança para falar, para desabafar, para pedir ajuda para aquela pessoa. E que aquela pessoa saiba te ouvir. Ligue para alguém que vai te ouvir, não que vai ficar falando feito um tagarela, mas alguém que vai ter sabedoria para te ouvir, alguém de Deus verdadeiramente. A terceira coisa que Deus nos mostra é: tire o foco do seu sofrimento. Tá entendendo? Gerencie o que você assiste. Para de ficar assistindo derrota, de ficar assistindo jornal que só fala de morte, de derrota. Ah, Mila, mas eu preciso estar atualizado. Preciso saber o que está acontecendo. Então assiste só uma coisa uma vez. Se atualizou, acabou. Não fica o dia todo assistindo. Tira o foco do seu sofrimento. Olha para o que você quer fazer quando essa quarentena acabar. O que você quer fazer? Você já parou? Quais são os seus planos, as suas metas quando esta quarentena acabar? Traga sonhos. Em Lamentações 3:21 diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou ler de novo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja,
Traga à sua memória o que te traz alegria. Traga à sua memória o que você gosta de fazer. Traga à sua memória pensamentos positivos, sonhos, desejos que você ainda não realizou e que você quer. Sobre um judeu psicanalista, ele era psicólogo judeu, depois que ele se tornou psicanalista, e ele estava naqueles campos de concentração, né, que Hitler colocou os judeus. Ele estava ali, era um judeu, ele era psicólogo, e lá naquele campo de concentração, diante de tanto sofrimento, ele viu a esposa dele sendo morta, grávida, a irmã dele. E ele ali naquela situação, ele começou a ver que as pessoas não estavam vendo o futuro, só estavam enxergando as mortes, só estavam enxergando aquela situação. O que elas faziam? Elas faziam algo para que eles viessem e matassem ela, ou então elas saíam e jogavam suas vidas, seus corpos, numa cerca elétrica, né? Esse judeu, ele viu isso, e aí quando dois amigos dele estavam indo para jogar os seus corpos na cerca elétrica, ou seja, se matar, ele parou e fez a seguinte pergunta, diante da análise, porque era um psicólogo, então ele já vinha analisando os comportamentos, tanto que ele criou umas técnicas para isso, né, para animar as pessoas depois desse campo de concentração que ele passou. E aí ele falou assim, quando esses dois estavam indo, ele perguntou: você está indo para onde? Vocês estão indo para onde? Ah, eu não quero mais saber da vida, eu não tenho mais solução, isso aqui não vai mudar, eu não tenho esperança. E aí esse judeu, esse psicólogo, ele falou o seguinte: mas se você não tivesse nesse campo de concentração, o que você faria agora? Aí ele fez essa pergunta, um falou assim: eu tenho alguns planos engavetados, tenho sonhos engavetados, que se eu não estivesse aqui eu iria realizar isso. E aquilo ali começou a mexer com o emocional dele, e aquilo que era de tristeza, pensamento de morte, começou a mudar, porque trouxe esperança quando ele parou para pensar em algo que ele queria fazer. O outro falou: eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha que não tá presa, não tá aqui nesse campo de concentração. Eu quero ver ela. E ali eles decidiram não se matar, não se jogar naquela cerca elétrica. E isso mostra pra gente, quando a gente está com os olhos focados na dor, no sofrimento, que nem Elias, que estava com os olhos focados, aquele sofrimento dele de estar perseguido, depois de tanta coisa que ele fez, agora ele está perseguido de morte para uma legião de demônios no corpo de uma mulher, está com medo da morte, dizendo que vai morrer. Então ele estava cego. Quando a gente olha só para a dor, para o sofrimento, só para notícias de tragédia, a gente fica bloqueado, a gente fica cego. O nosso emocional deprime. Não tem esse que não deprime, qualquer um. E aí o que acontece? A gente tem que olhar para o que nos traz a esperança, como Lamentações. Traga à sua memória o que você gostaria de fazer se não tivesse vivendo essa dor, esse sofrimento que você está vivendo aí no seu coração. O que você gostaria de realizar se não tivesse idade, escolaridade, se não tivesse numa quarentena, se não tivesse condições financeiras que atrapalhassem o seu sonho? O que você gostaria de fazer? Não olhe para nada disso que eu acabei de dizer, de citar. Sem limites, o que você gostaria de fazer no seu futuro? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de Deus, o seu coração está batendo, ainda há muita coisa que você pode realizar. Você sabia? Você sabia que existem relatos de grandes empresários que começaram a empresa deles quando tinham 60 anos e com 85 anos, eu estava vendo essa semana na palestra dos 318, com 85 anos que ele alcançou o sucesso. Ou seja, não há limitação. Quem coloca limitação em nós somos nós mesmos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aqui, e a outra coisa que eu observei, é que a gente venha mostrar para outra pessoa que ela não está só. Aqui Deus animou
Elias dizendo: Elias, eu guardei 7.000 homens que não se prostraram a Baal. Elias estava achando que só tinha ele. Deus mostrou: Elias, você não está só. Existem 7.000 homens escondidos que não se dobraram a Baal, Elias. Você não está só. Depois Deus, ele mostrou que a gente precisa, como eu falei, né, rasgar o coração. Quando você é sincero, quando você rasga o coração para Deus, nós somos curados. A nossa alma é curada. Quando a gente deixa de mentira, deixa de se enganar, se iludir e rasga o coração para Deus, você chora, fala para Deus o que está sentindo, o que está passando, somos curados. E aí o Senhor, ele animou, né? Ele trouxe ânimo, ele mostrou para Elias, para finalizar, ele mostrou para Elias: Elias, come, levanta, come e bebe, porque ainda há coisa, o caminho é longo. Ele falou o seguinte: levantou, e aí o que aconteceu? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, ele levantou, se alimentou, se fortaleceu e ele teve forças para continuar andando os 40 dias. Deus mostrou para ele: Elias, em outras palavras, levanta, não é o fim, você não vai morrer, eu ainda vou te usar. Deus usou Elias ainda para ungir 3 reis, 3 pessoas, 2 reis e Eliseu, que substituiu ele. Ou seja, mostre para a pessoa ainda a obra para ela fazer. Pode ser a idade que ela tiver. Não olhe para a sua limitação. Olhe, Deus conta ainda com você. Existem almas para você evangelizar. Existem ainda sonhos para você realizar. Existem projetos de que pessoas estão contando com você. Anima-te. Deus estava dizendo: eu ainda tenho algo para fazer com você. Escute isso que Deus está falando com você, que está ouvindo. Não se desespere, não pense que vai morrer, não olhe para a situação. Eu ainda tenho algo para fazer com você. Não é o fim, então somente creia. Amém, meus amados? E essa é a finalização, né, dessa breve mensagem, né, da Santa Ceia, não é Santa Ceia, é ceia de fortalecimento. E se você ainda não pegou sua água, o seu pão, vamos fazer esse ato profético, né? Como Deus mandou o anjo no momento que Elias estava deprimido, mandou o anjo levar a água e o pão, né? O nosso pão, esse pão vai estar representando o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que é o que nos alimenta, e a água vai estar representando o Espírito Santo, né? As águas vivas, glória a Deus, que ao nos alimentarmos dessa água e desse pão, faça com fé, crendo que Deus vai estar trazendo a força, o ânimo, como ele levou para Elias, Deus vai levar para você, em nome de Jesus, creia. Vamos fazer a nossa oração agora. Tá aqui com o meu pão, meu pedacinho de pão, meu pedaço de pão. Vamos consagrar, apresentar ao Senhor. Vamos estar todo mundo aí com o seu pão e a sua água. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que pegou o pão, que pegou a água, meu Deus, assim como eu estou fazendo nesse ato profético, Senhor. Ó Deus, coloca a tua virtudes, coloca as tuas virtudes, coloca o teu poder, a tua unção nessas águas que estão sendo apresentadas, nesses pães, meu Deus, que estão sendo consagrados a ti. Ó Deus, Deus de Israel, Deus de Elias, em nome de Jesus, assim como o Senhor esse pão, essa água, represente, meu Deus, esse fortalecimento que o Senhor enviou para. Existem momentos na nossa vida que, se o Senhor não for por nós, meu Deus, quem será que vai nos ajudar? Nós estamos buscando ao Senhor porque cremos que quando o Senhor é conosco, meu Deus, não há diabo, não há inferno, não há ninguém. Mas estamos clamando pelo teu poder,
Consagra, meu Deus, vem nos fortalecer, meu Deus, vem nos animar, Senhor. Existem pessoas que estão abatidas nesse momento, Senhor. Existem pessoas que estão com semblante caído, Senhor. Existem pessoas que não estão aguentando mais a quarentena, que foram desempregados, Senhor, que estão sofrendo. Senhor, entra com renovo nos corações, entra com ânimo nesses espíritos, nessas almas, Senhor. Entra, Senhor, com poder e autoridade, trazendo ânimo, trazendo força, trazendo alegria. Senhor, eu dá forças para elas pensar em coisas que trazem esperança em nome de Jesus. Senhor, tira o vício, o hábito de pensar em coisa ruim. A mente já está condicionada a pensar coisa ruim. Quebra isso na vida delas em nome de Jesus, Senhor. Cancela toda ação do mal na casa, na vida delas agora, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, com tua voz doce e suave, traz agora a tua presença para os nossos corações. Tenha liberdade para agir entre nós. Traz resposta de orações. Traz cura para a alma. Traz cura para o físico. Ó Espírito Santo, clamamos no sangue de Jesus, a quem verdadeiramente o único que pode descer fogo do céu. Traz o teu fogo, Espírito Santo, para as nossas vidas, para aquecer a nossa alma, para sustentar o nosso espírito, para nos dar força, meu Deus, para continuar na caminhada, porque o Senhor ainda conta conosco, porque ainda há o que fazer, porque ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal, e que nós, meu Deus, sejamos como Elias, que venhamos ser fortalecidos, meu Deus, e continuar a nossa caminhada, confiando no teu poder, glória e majestade através de nós e nossas vidas, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor, e clamamos pelo nome de Jesus, clamamos a ti e te agradecemos pelas tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Amém? Amém, meus amados. Vamos participar agora. Coma do seu pão e beba da sua água. E assim eu agradeço a participação de todos. Deixo o convite para toda quarta-feira aqui. Na próxima quarta-feira estaremos às 20 horas fazendo a nossa live, né? Da nossa igreja quadrangular Alpes Portal, do Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Esta célula Gileade. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, em o nome de Jesus, e juntos, unindo a nossa fé, estaremos aqui, clamando pela nossa vida, clamando pelo nosso renovo e pelos nossos pastores também, porque eles também precisam das nossas orações, não é verdade? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pai seja convosco.